Olá, queridos. Chegamos aí, né? Mais um dia do nosso jejum, onde Deus tem uma palavra para nós. Dia 30, amém? Faltam 10 dias para a gente alcançar o nosso alvo de 40 dias. E vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Não é fácil esse jejum de 40 dias. Mas, enfim, Deus tem dado graça. Amém? E o de hoje, né? O tema de hoje é paredes da integridade. Então é um assunto assim bem importante, muito importante também dentro desse caminho de construção, né? Porque precisamos construir nossa vida com base sólida, não com base falsa. E a integridade, ela é a base, né? Ela envolve a credibilidade que nós temos e o caráter. Amém? Então em Provérbios 10:9 fala assim, ó: quem caminha em integridade anda seguro, mas quem perverte os seus caminhos será descoberto. Então, a pessoa íntegra, ela, quando ela é íntegra, a sua natureza é uma natureza íntegra, é uma pessoa que não se corrompe em toda e qualquer situação. Mesmo que ela se prejudique, mesmo que ela perca coisas, porque a pessoa de integridade, ela não está ligada a preço, ela está ligada a valores. Então, valores é diferente de preços. Amém? Preço é o quanto, né? É o preço da sua corrupção. Os valores não. Então tem coisas, amado, que o dinheiro não paga, né? Que o dinheiro não resolve. Né? E eu estava com a apóstola Débora vendo um vídeo de um médico que, sem perceber, tinha algumas câmeras lá onde ele morava, e ele espancando a sua esposa na frente do filho, um homem rico, um homem culto, né? Muito inteligente, mas que não é íntegro. E você vê as imagens, são terríveis, né? Ou seja, é um cara que tem muito dinheiro, mas não tem valor nenhum. Ao mesmo tempo que ele tem tudo que ele quer, ele não tem nada que as pessoas queiram. Porque tudo que ele tem está ligado à sua ambição, né? E muitas vezes nós não esperamos dinheiro de pessoas. Não. Nós esperamos integridade, confiança, honestidade, palavra de honra, né? Quantas pessoas falam para nós, né? Olha, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. E na hora que você mais precisa, cadê aqueles que falavam que estariam juntos? Mas infelizmente é assim que acontece mesmo. Eu creio que todos vocês que estão ouvindo essa palavra também já passou por isso, né? Mas não deixa de ser ruim. Mesmo que seja algo comum, natural, quem passa por isso é muito ruim. Então, deixa Deus construir isso dentro de nós. Isso é uma construção. Amém? Essa construção ela vai sendo levantada no dia a dia, com as nossas escolhas e decisões, elas vão estabelecendo então qual a integridade que eu tenho. Amém? Na verdade, a integridade ela vai ser vista nesses momentos, né? Em 1 Crônicas 29:17 fala assim: eu sei, ó Deus meu, que tu sondas o coração e te agradas da retidão. Amém? Ou seja, Deus ele vai sondando o nosso coração e ele acha em nosso coração retidão, e isso agrada a Deus. Amém? Né? É para você ver como a retidão é algo de dentro de nós. Então não adianta, você não compra uma integridade, você não consegue nem maquiar ela, porque você pode conseguir por algum momento. Mas tem alguns momentos na nossa vida cruciais, onde o nosso caráter ali, então, ele é manifesto. Então, não adianta esconder muito não, porque no tempo certo, na ocasião certa, na situação certa, nós vamos ver quem é quem em todas as situações. Mesmo que faça cara de coitadinho, mesmo que invente mil desculpas,
Não adianta, irmão. Quando você fere esse princípio da integridade, você pode dar 1000 desculpas, porque a escolha final é sua. É você que escolhe. Você pode ter as maiores razões da tua vida. As maiores razões da tua vida. Mas a escolha de integridade, ela é sua. Amém? Então, e isso agrada a Deus. No Salmo 26, né? Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem compaixão de mim. Então, a integridade, ela está ligada ao caminho que você escolhe. Amém? Né? Como que você vai fazer isso? E algumas pessoas, né, abrem mão da sua integridade para um ganho pessoal, um reconhecimento pessoal. Né? Quantas pessoas, então, elas vêm caminhando certinho e chega numa bifurcação onde ela tem que fazer uma escolha. Ou ela mantém a integridade dela e ela não adquire aquilo, ou ela abre mão da sua integridade e começa a ter, então, reconhecimento pessoal, dinheiro, fama, né? E, enfim. Agora, a integridade, querido, é um valor que ele ultrapassa tempo, cultura, religiões. Amém? Então, eu conheço muitas pessoas que não são cristãos, né? Não tem a Bíblia ali como a sua profissão de fé, mas é uma pessoa íntegra, tem princípios e valores, né? E eu conheço muito crente que ora em línguas, cai no chão, rola, baba, faz tudo isso aí. E não tem integridade nenhuma, não tem valor nenhum, não tem princípio nenhum. Então, a integridade, ela vai além disso. Amém? Vai além de tudo isso aí. Então, por exemplo, a gente pega José, né? O que a gente vê em José, né? Está no comentário aqui. A história de José nos ensina que integridade não é apenas fazer o que é certo. Amém? Mas também manter os nossos princípios. Então, ele poderia fazer muitas coisas. Ele era praticamente ali, né? O dono do Egito. Mas ele tinha ali um princípio. Amém? Que era manter a sua integridade. Então, a esposa do faraó lá queria ter relação sexual com ele. E ele falou, não. Eu sou fiel a Deus e sou fiel também ao meu Senhor aqui da terra. Sou fiel aos dois senhores, o do céu e o da terra. E então, a mulher então inventa uma mentira que ele assediou ela e acabou sendo preso porque ele quis manter a sua integridade. Amém? Ele estava preso numa cadeia, mas a sua alma estava livre porque ele fez ali, o que ele fez foi manter os princípios. Amém? De fidelidade, de honra. Né? Quantas pessoas estão desonrando, né? A sua esposa, o seu marido, o seu pastor, a sua igreja. Amém? Enfim, queridos, é complicado, né? Aí temos aqui Jó também, né? Coloquei aqui, a história de Jó nos ensina que integridade também, né? Não é só fazer o que é certo quando as coisas estão indo bem. Amém? Mas manter nossa fé e confiança quando as dificuldades vêm. Então, algumas pessoas não conseguem ser íntegras, fiéis a Deus, né? Elas conseguem quando está tudo bem. Quando vem a primeira crise, aí já murmura, já quer recuar do seu chamado, já quer desistir de tudo, né? Não consegue manter uma firmeza ali. E é muito ruim você andar com pessoas assim, porque você fica inseguro, sabe? É muito ruim você ter um marido que ele é assim, ó, é inconstante, ele não mantém uma firmeza ali, sabe? Ele não consegue receber as batalhas, né? As guerras e manter ali uma firmeza em Deus. Eu não estou falando que ele nunca vai, que nós não temos que não vamos sofrer, não, nós vamos sentir angústia, nós vamos sentir medo, raiva, mágoa, nós vamos sentir tudo isso. Mas tudo isso não pode, hipótese alguma, tocar os teus princípios e valores. Amém? Então,
Algumas situações chamam de vingança. Não fizeram comigo, agora ele vai ver, eu vou fazer também. Não, não é assim que funciona. Então nós temos que manter aí os nossos princípios. E Jó perdeu filhos, perdeu tudo. E no final ele falava assim, olha, eu sei que o meu Redentor vive. E Deus também. Deus falou para o diabo, pode tocar nele, toca tudo ali. Só não mata ele, mas toca tudo. Porque esse cara é fiel, ele vai permanecer. E ele permaneceu. Ele conseguiu resistir. Agora, quantas pessoas não têm essa capacidade, esse poder de resistir no dia mal, né? E manter a sua posição de integridade. Amém? Não é fácil. Não é fácil. O outro exemplo aqui é Daniel. Ele foi levado, amém? Para a Babilônia. E Daniel e os amigos que ele levou ali, eles se recusaram a se contaminar com as iguarias do rei. Ou seja, ele manteve a integridade no meio do inferno. E Daniel lá fala assim, ó, eu dedico o meu coração diante de Deus. Eu consagro a minha vida agora diante de Deus. Eu não vou fazer isso aí. E ele então começa um jejum ali, né? De 21 dias e tal. De 10 dias, na verdade. E esse jejum ali então abriu as portas para ele. Amém? Ele conseguiu ali suportar tudo aquilo ali. E estamos aí, né? Num jejum de 40 dias. Sabe que esse jejum vai trazer também a força que você precisa para manter a tua integridade no meio das batalhas. Amém, queridos? Outro exemplo aqui é Ruth. Ela se manteve fiel, amém, à sua sogra. No momento ali de luto, ela perdeu o marido, a sogra perdeu o filho, e a sogra falou, olha, fica aí. Ela falou, não, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o seu povo, estamos juntos. Ele manteve a integridade no momento que aquela mulher mais precisou. E Ruth ali, ela abriu mão do povo dela, do Deus dela lá, para manter íntegra. Agora ela nora, amém? Então, era filha, né? Através do marido ali, se tornou filha. E essa posição que Ruth tomou diante de Noemi foi algo, mostrou uma integridade fantástica. E sabe o que aconteceu? Ela foi ali socorrida. Por causa da integridade, Ruth se manteve firme. E ela foi então resgatada por um outro homem, muito rico, e acabou abençoando ela. E olha que coisa tremenda, querido. Talvez você não saiba o que você está fazendo. Você não tem noção do que a tua integridade pode gerar na tua vida. Você sabia que Ruth, da linhagem de Ruth, nasceu Jesus? Pois é. Olha que coisa tremenda. Que coisa tremenda isso. Então, é muito importante, amém? Você manter, aqui no caso, né? Noemi, ela manteve os seus costumes, né? Do Deus dela, do nosso Deus. Então, é muito difícil, né? Pregando assim parece que é fácil, mas não é, querido, não é. Então, mas não é impossível. Isso tem a ver com a posição do nosso coração, amém? Com a posição do nosso coração. Bom, Jesus, então, nem se fala. É uma virtude, amém, de Cristo ali, de uma maneira sem palavras. Né? Falar de Jesus, que é integridade maior do que essa, que é honestidade maior do que essa, né? Do que Cristo nos mostrou e nos ensina até hoje através disso. Então, em quantas situações ele foi colocado ali, né, para abrir mão do chamado dele, da integridade, e ele falou assim, olha, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. Então ele se manteve íntegro em honrar a Deus. Abriu mão de dinheiro, abriu mão de fama, ele abriu mão de tudo que você imaginar, de poder, de glória, né, a tentação dele no deserto, ele se manteve íntegro ali, a palavra, porque ele falou assim, está escrito, está escrito, está escrito. Amém? E nós vimos aí o que gerou essa integridade dele,
Foi algo assim sobrenatural. Então, que essas vidas aqui, né, que nós colocamos aqui como exemplo, sirva de inspiração para que possamos então caminhar em integridade. Estamos falando de uma construção, querido. E durante a nossa caminhada, as pessoas estão vendo que tipo de edifício estamos construindo e a base que estamos usando. Amém? Eu estou lembrando agora de uma situação quando eu cheguei na cidade e começamos ali o culto numa casa, numa garagem, então encheu, fomos para um galpão, o galpão encheu e fomos atrás de outro galpão. Né? E do primeiro também, onde nós achamos galpões excelentes, mas tinha igreja do lado assim. E eu abri mão disso. Falei, olha, não é certo. Isso é falta de ética, você fazer isso. Ele tem que ser íntegro. Isso, na época, junto com os meus líderes lá da época, né, eles presenciaram isso. E isso do primeiro galpão. Do segundo galpão, tinha 2 pastores com a igreja próxima. Eu liguei para os 2, falei, olha, eu não assinei o contrato, estamos aqui com um galpão para alugar, mas está muito perto da sua igreja. Foi o pastor Nixon e o pastor Marcos. Liguei para os 2. Eu falei, olha, é bem pertinho. E se vocês acharem que isso está desconfortável, vai gerar alguma situação, eu vou partir para outro. E os 2 me abençoaram. Falaram, não, nós te abençoamos. Não tem problema não. Que bom que o senhor ligou. Olha, é tão difícil ver isso, tal. Mas por quê, amado? É questão de ética, de integridade. Então são coisas que não dá para você negociar. E você pode ter certeza que se um deles falar assim, olha, vai ficar desconfortável, eu não ficaria. Porque do primeiro galpão, eu abri mão dele. Porque ele ficou desconfortável com o pastor lá. Aliás, não, a situação ia ser pior, porque esse galpão que eu fui ver, era um outro pastor já estava na minha frente. E quando eu fui ver esse galpão, o cara da imobiliária pensou que eu era o outro pastor lá e falou, não, mas vai você mesmo. Eu falei, não, você já tem um pastor na frente? Não, mas é só o senhor assinar aqui. Não, mas não foi eu que fiz a primeira negociação. Eu não posso ficar com esse galpão. Ele é do pastor lá. Ah, mas todo mundo faz então, mas eu não sou todo mundo. Esse galpão é do pastor lá. Né? E o pastor está lá até hoje. Então, se eu tivesse aceito aquela situação, né, totalmente fora de nexo, meu nome ia sujar, irmão, ia ser uma bagunça. O tumulto que ia dar tudo isso. Um galpão lindo, maravilhoso, você olha assim, cara, é tudo que eu queria. Mas, temos que andar em integridade. E tantas outras situações, né, que são colocadas diante de nós. E Deus fala em Deuteronômio, olha, eu coloco diante de você a morte e a vida. Eu vou te dar uma dica, escolhe a vida. Né? Faz a escolha certa. Faz a escolha baseada não em preço, mas em valores e em princípios. Mesmo que seja você desistir de algo. Mesmo que seja você renunciar, abrir mão de algo que vai te dar muito dinheiro, mas vai tirar todo o valor que você tem. É só você pegar aí uma prostituta ou qualquer pessoa que andam em prostituição. Eles ganham muito dinheiro, mas perdem o seu valor. Né? Então, fica meio sem sentido isso. E dentro dessa construção, seja uma pessoa íntegra com você, com a sua família, com o seu pastor, com a sua igreja e com Deus. Amém? Em todas essas atmosferas, em todos esses lugares, permaneça em integridade de coração. Senhor, em nome de Jesus é a tua palavra. Eu peço agora a tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a manter uma vida íntegra e irrepreensível diante de ti. Que essas paredes da integridade, Senhor, nos protejam de todas as ciladas do pecado que nos conduzem, Senhor, e nos tentam impedir a uma vida de retidão. Então, que em cada decisão nossa possamos honrar o seu nome, o nosso nome, o nome da nossa família. Senhor, nós não somos movidos por preços, mas por valores. Valores da tua palavra. Eu declaro a tua bênção sobre o teu povo hoje. Em nome de Jesus. Amém, querido? Deus te abençoe. Amanhã tem mais, hein? Segue firme aí no jejum.